Olá, eu sou Sara Martins e você está no canal TPM Tempo para Mudar. Aqui nós falamos do cotidiano da nossa vida à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar como superar a comparação. Acho que isso é um mal que muitas de nós mulheres já vivemos na nossa vida. Acho que todo mundo algum dia já se viu vivendo esse mal que habita em nós, que é o mal da comparação. Muitas vezes a gente não percebeu e precisou que alguém nos alertasse, ou muitas vezes o Senhor mesmo nos mostrou e nós conseguimos perceber rapidamente esse pecado. Então o Senhor vem e nos mostra aquilo que é a vontade dele, que nós não precisamos nos comparar, que nós somos filhas amadas do Pai, e assim vai nos levando a uma transformação. E muitas das vezes o Senhor usa pessoas para que essas pessoas possam nos ministrar e nos mostrar que estamos errando e que estamos nos comparando com os outros. Às vezes uma amiga, às vezes uma irmã, às vezes o nosso marido. Nós precisamos entender que o Senhor usa pessoas não só para nos abençoar, mas também para nos confrontar, para nos repreender em amor. E nós precisamos ter o nosso coração disposto a aprender e a ouvir aquilo que o Senhor deseja trabalhar no nosso coração. E hoje eu quero falar com vocês sobre dois tipos de comparação que nós podemos viver. E eu vivi uma delas e fui confrontada por uma grande amiga, e ao ela falar para mim aquilo que eu estava fazendo e a percepção que ela tinha daquilo que eu estava fazendo, fez o Senhor acender uma alerta no meu coração para a forma que eu estava vivendo a comparação. E para que a gente possa se curar desse mal, primeiro nós precisamos entender o porquê nós estamos nos comparando. O que está gerando isso no nosso coração? Por que a gente está se comparando com o outro e achando que a vida do outro é melhor e que a nossa é ruim? Achando que o outro é mais capaz e nós não somos. Então, existem dois tipos de comparação. O primeiro deles é aquele que a gente fica vendo as fotos no Instagram, a gente olha aquela vida perfeita e a gente começa a desejar aquela vida. A gente começa a achar que o marido da fulana é melhor que o nosso, que a casa da fulana é melhor que o nosso, que a vida da fulana é melhor que a nossa. E aí nós acabamos nos deixando levar por essa comparação, por essa contemplação da vida do outro, e isso vai fazendo com que a gente fique insatisfeito com aquilo que o Senhor nos deu, fique insatisfeito com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E a gente precisa entender que o pecado da comparação, ele é um pecado que atrai diversos pecados junto com ele. Muita gente fala que a comparação é a mãe da inveja, mas se eu fosse colocar a comparação como mãe de alguém, seria a mãe de muitos pecados. Porque a partir da comparação, gera em nós inveja, gera em nós insatisfação, gera em nós até o sentimento de que Deus é injusto, que Deus deu mais para um do que para outros, que Deus gosta mais de um do que de outros, sempre colocando a culpa em Deus ou no próximo e nunca naquilo que nós estamos fazendo ou aquilo que nós somos capazes de suportar e carregar. Porque é isso que acontece. A comparação faz a gente olhar para o outro e achar que nós somos melhores que o outro e que nós merecemos mais do que o outro a ter aquilo que o outro tem. Então aí a gente passa a ser invejoso, a gente passa a ser insatisfeito, a gente passa a ser murmuradores. Então a comparação, ela vai atraindo vários pecados para a nossa vida e nos tornando mulheres amarguradas e insatisfeitas com aquilo que o Senhor tem nos cedido. E um do mal da comparação é quando você olha para a vida do outro, você começa a se ferir com palavras, você começa a se ferir fazendo com que a sua vida se torne tão amarga e ruim para você, porque você não consegue ter aquilo que o outro tem.
Então você começa a se comparar e você se sente insatisfeita. Você olha a pessoa com o corpo perfeito, você fala: "Meu Deus, por que eu nasci com esse corpo? Por que eu não tenho dinheiro para mudar, para fazer uma plástica, para fazer isso?" E aí você começa a ter essa insatisfação. Então, o primeiro ponto da comparação, um dos males da comparação, é você se comparar, invejar e desejar o que o outro tem. É você querer o que o outro tem. E é você invalidar quem você é. Você começa a invalidar o seu marido, a sua casa, os seus filhos. Tudo que você tem se torna ruim. Tudo que você tem se torna insatisfatório. Tudo que você tem nunca está bom para você, porque o outro sempre vai ter uma vida melhor que a sua. Então você se fere, você se machuca e machuca quem está à sua volta. Machuca a sua família, machuca o seu marido, porque você acredita que você merecia ter a vida do outro. Porque você deseja e inveja a vida do outro. Então você começa a se menosprezar mesmo, sabe? A se autodestruir. Eu não sou boa o suficiente, eu não presto pra nada, eu não sirvo pra nada, eu não conquisto nada. Ai, essa vida ruim. E aí você começa: meu marido não presta, eu fiz uma má escolha, os meus filhos são péssimos, eu não criei eles direito. E ali você começa a se invalidar. Ali você começa a invalidar suas escolhas, ali você começa a invalidar a sua vida, ali você começa a se autodestruir. E a comparação, ela é autodestrutiva em todos os pontos. Mas quando a gente fala da comparação, desejando o que o outro tem, faz com que você cometa o pecado da inveja e faz com que você menospreze o que você tem. Mas existe um outro ponto da comparação, e era esse ponto da comparação aonde eu me perdi. A comparação, ela nada mais é do que a gente desejar o que o outro tem, mas não querer viver a trajetória do outro. E eu por muitas vezes não entendia isso, e às vezes quando eu me comparava, eu olhava as coisas de outras pessoas lá no Instagram. Aí um dia eu cheguei para essa minha amiga e eu falei para ela assim: "Ai, nossa, fulano faz isso, aquilo, outro, mas será que é verdade? Será que realmente é aquilo? Será que a pessoa não está mostrando só o que ela quer? Ai, será que a pessoa realmente faz aquilo todo dia? Será que a pessoa se alimenta daquela forma todo dia?" E eu conversando com ela, fui questionando coisas que eu via que eu não conseguia executar na minha vida, e eu ficava questionando se aquela pessoa também conseguia executar na vida dela. Se tudo aquilo que ela conseguia executar não passava de mentiras. E ela falou assim: "Não é porque você não consegue fazer que o outro não consegue. Não é porque a gente muitas vezes não consegue ter uma disciplina que o outro tem que isso invalida o fato do outro conseguir." Ela só falou isso. E quando ela falou isso, eu falei: "Nossa, realmente, né? Eu não vivo a vida do outro e estou invalidando aquilo que ele faz porque eu não tenho o que ele tem e porque eu não estou disposta a fazer o que ele faz." Uma das maiores armadilhas da comparação é que você deseja ter o que o outro tem, mas você não está disposto a viver o que o outro vive. Então você olha para a vida do outro e você começa a invalidar quem ele é. Ou você coloca aquela pessoa num pedestal, que seria, né? Nossa, aquela pessoa ali é um ídolo para mim. Olha a vida dela, olha o que ela consegue fazer, olha quem ela é. Aí aquela pessoa começa a se tornar para você um desejo de vida, começa a se tornar um ídolo no seu coração. Ou para você abafar aquilo que você não está fazendo ou não consegue fazer, você começa a menosprezar o outro. Porque a comparação sempre vai nos levar a um pecado. Seja o pecado da inveja ou seja o pecado da defamação do outro. A gente quer destruir quem o outro é para poder construir um ego dentro do nosso coração. A comparação muitas vezes nos leva a destruir quem o outro é para construir um ego no nosso coração.
Ah, eu duvido que fulana consiga fazer o que ela faz. Eu duvido que fulana coma bem assim e treine todo dia. Eu acho que é plástica. E aí aquilo começa a massagear o nosso ego. Ah, é plástica? Ela não faz academia todo dia. Ai, eu não acredito que fulana consegue dar conta de tantos filhos. Eu não acredito que fulana consiga servir tão bem o marido dela. Eu não acredito que fulana consiga dar conta do trabalho, dos filhos e do marido tão bem quanto ela mostra. Eu não acredito que o marido de fulana é tão bom como ela disse. Eu acho que é tudo fachada. Eu acho que dentro de casa eles quebram o pau. Com certeza eles não devem ser assim 24 horas por dia. Eles devem quebrar o pau, não deve ser um relacionamento tão perfeito. Então você começa a destruir, desqualificar o outro para construir um ego no seu coração. Porque você é o seu próprio ídolo. A comparação sempre vai nos levar ao pecado de construir um altar para o nosso coração. Seja o altar da inveja, seja o altar do nosso eu. Não, porque eu não consigo fazer o que fulana faz porque eu não tenho o dinheiro que ela tem. Eu não consigo amar o meu lar como aquela fulana ama porque eu não tenho o marido que ela tem. Porque eu não tenho os filhos que ela tem. Mas quando você começa a acompanhar a vida da outra pessoa e você consegue ter um acesso maior àquela pessoa e você começa a ver as lutas daquela pessoa, você fala: opa, não, eu não quero ter que comer comida fitness todo dia. Não, eu não quero ter que ir pra academia todos os dias. Mas você quer o corpo bonito da outra. Não, eu não quero ter que levantar às 7 horas da manhã todos os dias para fazer o café da manhã do meu marido. Mas você quer que o seu marido seja como o marido de fulana. Você quer que o seu marido te valorize como o marido de fulana. Então, muitas das vezes, a comparação só nos faz sonhar com aquilo que nós não estamos dispostos a fazer. Aquilo que nós não estamos dispostos a se mover. Então, a gente idealiza, a gente deseja, a gente compara o nosso corpo com o corpo da outra pessoa, mas a gente não quer ter que ir para academia todos os dias, ter que comer arroz integral todos os dias e batata doce todos os dias. A gente não quer. Então a comparação nada mais é desejar, invejar o que o outro tem sem querer executar o que o outro executa. A comparação nada mais é do que querer desqualificar o que o outro é para poder massagear o ego do nosso coração. Então, se você quer se livrar da comparação, primeiro faça uma lista daquilo que você está disposto a fazer. E execute aquilo que você está disposto a fazer. Porque quando você olha para a vida do outro e você se inspira, você passa a querer executar o que o outro executa. Você chega na pessoa e diz: amiga, eu admiro a forma que você rege a sua família, eu admiro a forma que seu marido é com você. Como você é como esposa? Ah, eu faço isso, eu tenho esses princípios. Ah, que legal. Então você chega na sua casa e você começa a se inspirar, não copiar, mas a se inspirar naquilo que aquela pessoa te passou conselhos. Então você se inspira e você está disposta a executar na sua vida o melhor que você pode para atingir aquilo que é para a sua vida. Para que você pare de se comparar, você precisa olhar para a sua vida e ver o que você está disposta a executar. Nossa, eu acho lindo o corpo daquela mulher. Como eu queria ter aquele corpo. Qual é a dieta dela? É essa? Então eu vou fazer. Então eu vou para academia todos os dias. Não estou atingindo o corpo da fulana porque o meu corpo é diferente. É um outro biotipo e está tudo bem. Mas com certeza, executando o que é preciso para alcançar um corpo bonito que vai te trazer autoestima, você vai conquistar dentro daquilo que você pode do seu biotipo. E é inevitável porque você vai colher os frutos disso. É inevitável porque você vai se inspirar
e você vai começar a executar na sua vida. Então, quando essa minha amiga falou isso, eu falei: nossa, eu preciso parar de desvalidar o outro. Eu preciso parar de me comparar com o outro e ficar desvalidando o que o outro é, ficar desqualificando o que o outro faz. Então eu orei, pedi perdão para Deus e pedi para que o Senhor movesse o meu coração para que eu se inspirasse em mulheres, mas que eu não mais me comparasse, porque a comparação ela está inteiramente atrelada com a preguiça, com a inveja, com a conformidade. Agora a inspiração não. Quando você se inspira, você executa o que precisa. Quando você se inspira, você coloca em prática os princípios que regem a vida da outra pessoa. E uma das coisas que eu conversei com essa minha amiga, que foi o foco da nossa conversa, é que tinha uma pessoa que eu seguia, que ela fazia todos os dias o devocional de manhã. E eu tinha acabado de ganhar a minha primeira filha. Eu tinha acabado de ter um recém-nascido em casa. E essa pessoa que eu seguia, ela tinha 3 filhas. E todos os dias de manhã ela fazia o devocional dela. E aí, quando eu comentei isso com a minha esposa, e aí, quando eu comentei isso com a minha amiga, eu falei pra ela assim: eu sigo fulana e fulana faz o devocional dela todos os dias de manhã. Será que é verdade? Será que ela não posta só no dia que ela faz? Ai, eu não sei se ela realmente faz o devocional. E aí ela falou isso pra mim: não é porque a gente não está conseguindo fazer que ela não esteja. Ou que ela esteja mentindo. Não é porque a gente não está conseguindo executar aquilo que a vida da outra pessoa se torna mentira, porque a gente não consegue fazer aquilo que a outra pessoa faz. E ela falou assim: começa a ver, começa a olhar que hora que ela levanta, quais são os métodos que ela usa. E se você estiver disposta a fazer da forma que ela faz, talvez você também consiga fazer os seus devocionais todo dia de manhã. E eu saí dali, eu falei assim: meu Deus, obrigada. E sempre que o Senhor me repreende, eu falo obrigada. Falo obrigada, Jesus, obrigada, porque o pai que ama repreende. O pai que ama disciplina. Então, toda vez que o Senhor me repreende de algo que eu estou sendo levada a pecar, que eu estou sendo levada a agir de formas erradas, eu agradeço a Deus. Eu falo: Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor me ama. Obrigada porque o Senhor me repreende. E naquele dia eu saí de lá e eu falei: eu não vou mais me comparar, porque a comparação está me paralisando. E a comparação, ela nos paralisa. A comparação, ela nos paralisa, ela vai nos pondo para baixo, ela vai nos atraindo para o fundo do poço. Porque quanto mais a gente se compara, mais a gente reclama, mais a gente inveja, mais a gente invalida, mais a gente destrói o outro para construir o nosso ego. E quando a gente vê, nós estamos paralisadas. Porque quando a gente se inspira, a gente avança. Quando a gente se inspira em mulheres de Deus, em mulheres que, sabe, podem ser uma boa inspiração do céu para nós, nós avançamos. Nós avançamos no reino, nós amadurecemos, nós crescemos, nós evoluímos. Mas quando a gente se compara, a gente fica murmurenta, a gente fica reclamona, a gente fica invejosa, a gente fica paralisada, porque a gente fica querendo falar mal da vida do outro, e quanto mais você fala mal da vida do outro, mais isso te destrói, mais isso te corrói. Exatamente isso que o diabo quer, é que você se compare, aí você inveja, aí você fala mal, aí você murmura, aí você reclama, aí você se vitimiza, aí você se sente injustiçada. Olha quantas coisas arrecada na nossa vida. O diabo, ele só precisa fazer uma coisa: colocar uma foto perfeita no Instagram para você se comparar. Colocar uma mulher que está, sabe, viajando com o seu boy maravilhoso, enquanto você tá em casa, insatisfeita, cuidando dos seus 2 filhos, enquanto seu marido trabalha arduamente para trazer o pão para dentro do lar. E aí pronto,
o inimigo começa a lançar essa flecha no seu coração, e ao invés de você entender que há tempo para todas as coisas, e que glória a Deus pela vida da irmã, que é o tempo dela desfrutar, que é o tempo dela, sabe, poder ter esse desfrute, esse deleite, você inveja. Você se compara, olha a minha vida. Eu tô aqui lavando a louça enquanto a bonita tá na praia. E aí você começa a reclamar. E aí você começa a falar, Senhor, quando vai ser minha vez? E aí você começa ali cometer vários pecados, ali o diabo já te ganhou. Com uma foto, uma única foto da irmãzinha, o diabo já te ganhou. E ali você sozinha começa a se destruir. Não precisou muito. Você facilitou muito o trabalho dele. O trabalho dele é só lançar uma flecha. Se você pegar, o resto muitas vezes nós fazemos sozinhas. Então eu vim para casa naquele momento e eu falei assim, Senhor, eu não quero mais me comparar. Me perdoa, pedir perdão para Deus, pedir perdão por ter desvalidado aquilo que aquela mulher fazia, que aquela pessoa que eu seguia fazia. Eu comecei a pedir perdão, orei pela vida dela. Declarei que ela continuaria firme no propósito, que ela jamais desanimaria. Declarei sobre a vida dela e depois eu comecei a olhar para a vida dela com outros olhos. E quando eu comecei a olhar para a vida dela com outros olhos, eu comecei a extrair princípios daquilo que ela fazia. E aí um dia eu olhei e falei assim, hoje eu vou me inspirar nisso e eu estou disposta a fazer meus devocionais todos os dias de manhã. E ali eu comecei a levantar, eu que estava levantando 10 horas, 11 horas, com o bebê recém-nascido, eu comecei a levantar todos os dias 7 horas da manhã, que era um horário bom para mim, que cabia ali para mim. Admiro mulheres que levantam às 5 da manhã, pois eu não consigo, principalmente nesse sul agora, né, que tá um frio lascado. Então, admiro, acho lindo, mas 7 horas da manhã já tá bom para mim. Então eu comecei a levantar às 7 horas da manhã e todos os dias eu levantava e fazia o meu devocional. E aquilo eu fui crescendo espiritualmente e eu falei, uau! Obrigada, Senhor, por aquela repreensão aquele dia na casa da minha amiga. Porque aquela repreensão trouxe discernimento e sabedoria. Eu pude me inspirar em uma mulher de Deus e eu pude extrair bons frutos disso. E a partir daquilo, eu nunca mais me comparei. Nunca mais me comparei. Eu olho para mulheres que têm um corpo, sabe, bonito, um corpo assim, um físico daqueles que você vê que a pessoa malha mesmo. E hoje eu olho e falo assim, eu não estou disposta a malhar tanto quanto aquela pessoa. Então por que eu vou me comparar? Estou muito feliz com o meu corpo do jeito que tá. Amém, glória a Deus. Glória a Deus que eu tenho 2 pernas que eu posso andar, 2 braços que eu posso carregar minhas filhas. Claro que eu preciso me cuidar, claro, mas nem se compara à vida que essas mulheres vivem. Então hoje eu posso olhar para as outras mulheres e ficar feliz pelo que elas são, pelo que elas conquistaram, sem me comparar. Porque eu sei que muitas coisas não são para mim, não são para esse tempo, não são para essa estação, e muitas coisas podem até ser para esse tempo, mas eu não estou disposta no momento a executar. Então eu não tenho nem por que me comparar, mas sim admirar aquelas que estão conseguindo executar o que é preciso para aquilo, para aquele propósito que o Senhor tem para elas. Então eu posso me alegrar por elas estarem alcançando o objetivo delas. Então, se você quer ser curada da comparação, primeiro entenda o seu tempo, a sua estação, aquilo que é para você e aquilo que você está disposta a executar. Aquilo que você está disposta a abrir mão e aquilo que você está disposta a fazer. Eu quero ter aquele corpo esbelto, então eu vou ter que abrir mão de comer o lanche, de comer a pizza. Eu vou ter que abrir mão de comer doce. E às vezes a gente não está disposta a abrir mão. Simplesmente não estamos dispostas. Então, se eu não estou disposta a abrir mão, por que eu vou me comparar? Mas eu me alegro
pela irmã que está disposta a abrir mão dessas coisas, pela irmã que está disposta a fazer diferente. Então nós precisamos ser mulheres que se alegram, que se inspiram, não mulheres que se comparam, não mulheres que invejam, não mulheres que invalidam as outras, sabe? Que destrói as outras, que invalida o que a outra está fazendo, o que a outra é. Nós precisamos ser mulheres que se alegram pelas outras, que se inspiram e que entendam o que o Senhor tem para cada uma de nós. Que entenda aquilo que é tempo de Deus para a nossa vida. Aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. Então, o que eu quero deixar para você aqui é, se você quer ser curada da comparação, primeiro se conheça. Primeiro se conheça e entenda o que você está disposta a abrir mão. E entenda o que você está disposta a executar. E entenda aquilo que você está disposta a fazer. Depois, veja o que você está disposta e se inspire em mulheres que possam te trazer princípios para que você possa concluir aquilo, para que você possa efetuar aquilo que você deseja. Sem comparação, sem invalidação do outro, mas tendo seu coração rendido a Cristo e sabendo que na multiforma de Cristo, ele fez mulheres diferentes uma das outras. E cada uma vai ter a sua parte. E cada uma vai ter aquilo que foi derramado. Cada um vai ter na sua mala da vida dons e talentos que o Senhor entregou para cada uma. Umas vão ser melhores em umas áreas, outras em outras. Mas isso não é para que a gente venha competir nem se comparar, mas que a gente venha se complementar. Que a gente venha se complementar. Ajudar umas às outras. Ajudar umas às outras a crescer e avançar. Amém? Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que possa ter sido edificante para a sua vida. Espero que possa ter trazido um alerta para o seu coração. Que às vezes, quando você está invalidando o outro, você acha que você não está se comparando. Mas muito da invalidação que você lança sobre a vida do outro é sim comparação. Mas você só está construindo o seu ego. Você só está construindo em você, amassageando, às vezes, a preguiça, às vezes a conformidade. Às vezes você está massageando ídolos do seu coração que está enraizados em você e que precisa ser arrancados. Às vezes você sabe que está se comparando, mas nem acende uma luz na sua mente de que você está cometendo o pecado da inveja. Não existe só a comparação. Existe a comparação e uma enxurrada de pecado que vem junto com ela. A comparação não anda sozinha. A comparação, ela nunca vem sozinha se alojar no nosso coração. Ela sempre traz consigo diversos pecados. Então não se compare, sabe? Entenda aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Valoriza aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Sabe? Toda vez que você se compara, você olha para Deus e diz que Deus não foi bom para você. Que Deus amou mais o outro do que você. Você se coloca num lugar de competição com os seus irmãos, com as suas irmãs. Então, sabe, saia deste lugar. Se arrependa, peça perdão ao Senhor e peça para o Espírito Santo te mostrar aonde você precisa mudar. Peça para o Espírito Santo te mostrar qual é o tempo e a estação que você está vivendo e como você pode viver da melhor forma. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que você seja curada, sabe? Curada deste pecado. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom. Obrigada, Pai, obrigada pelo teu amor e pela tua graça. Senhor, eu coloco todas essas mulheres que estão acessando esse vídeo agora em tuas mãos e eu digo, Senhor, arranca delas todo o mal da comparação. Vai arrancando do coração delas, Pai, toda inveja. Sabe, Senhor, tudo aquilo que vem no coração delas para querer inferiorizar elas, para querer invalidar as outras. Comece a arrancar do coração delas agora. Leve o coração das mulheres que estão se comparando, Senhor, a
um arrependimento diante da cruz. Abra a mente delas, ilumine a mente delas, para que elas possam compreender a sua vontade para elas, para que elas possam discernir o tempo e a estação que elas estão vivendo e aquilo que o Senhor depositou sobre elas. Que elas possam se inspirar, mas nunca se comparar. Que elas possam amar umas às outras, que elas possam ajudar umas às outras, mas que a comparação não faça parte do coração delas, Senhor. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda a comparação. Senhor, vem arrancando com as suas poderosas mãos a comparação que está enraizada no coração de muitas mulheres agora. Vem arrancando com a sua mão poderosa e vem, Senhor, trazendo luz ao coração e à mente dessas mulheres, para que elas possam entender que elas são amadas e são filhas, e não há necessidade delas competirem umas com as outras, mas que elas podem ser um instrumento de inspiração para outras mulheres, um instrumento de ajuda, um instrumento do Espírito Santo na vida uma das outras, e que elas podem se complementar. Oh, aleluia, em nome de Jesus eu te agradeço e a ti, Senhor, eu rendo o coração de todas essas mulheres e o meu também, diante da tua presença, porque o Senhor é o Deus do nosso coração, o Senhor é quem reina nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que você seja liberta agora da comparação, em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, você já sabe, compartilha com as amigas para que você possa me ajudar a continuar criando conteúdo aqui para o Instagram, tá? Compartilha no grupo das amigas. Se você não é inscrita no canal, se inscreve para fazer parte desse grupo de mulheres que entende que enquanto nosso Senhor não volta, ainda há tempo para mudar. E deixe o seu comentário se você já sofreu com comparação, se você já foi curada. E se você foi, coloque nos comentários qual foi a chave que fez você ser curada da comparação. O que o Senhor trouxe no seu coração para que você pudesse ser confrontada e curada. Como foi que isso se formou no seu coração. Deixe nos comentários para que você possa ajudar outras mulheres também. Para que você possa acender a luz no coração de outras mulheres. Amém? Esse é o vídeo de hoje, mulheres, e a gente fica por aqui. Tchau, até o próximo vídeo.